Vai ser a bênção de Deus, tá bom? Pastor Lincoln, por favor. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Uma alegria enorme poder retornar aqui a essa igreja, a esse ministério. Eu disse aqui agora há pouco a um amigo que é muito bom você vir a um lugar pela primeira vez, mas melhor do que isso é poder retornar. E é uma honra, uma alegria muito grande. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Sóstenes, sua família, na pessoa do vice-presidente, pastor Messias. Muito obrigado. Eu quero agradecer pelo carinho, pela confiança, pela amizade. Esse ano que passou, nós tivemos a honra de receber novamente o pastor Sóstenes na Irlanda, juntamente com o nosso bispo Abner Ferreira, e foi um tempo muito bom, um tempo de crescimento. E, retornando ao Brasil, ele disse: pastor Lincoln, indo ao Brasil, é uma alegria poder recebê-lo, e para mim uma alegria maior poder estar junto com os irmãos e sendo abençoados. Porque, na realidade, quando a gente vem ao Brasil, algumas pessoas até dizem que nós viemos, abençoamos, fazemos uma palavra, mas, na realidade, a gente vem buscar refúgio, a gente vem buscar um abraço, vem receber, vem ser alimentado, vem ser ministrado. E, para mim, estar ao Brasil é também uma fonte de renovação de fé. Amém? Dos propósitos a qual Deus também tem ministrado ao nosso coração. Queridos, eu trago um abraço da minha esposa, a pastora William, dos meus filhos, e também o ministério a qual o Senhor confiou sobre as nossas responsabilidades ali na Irlanda, já ao longo desses 20 anos, a qual nós estamos trabalhando naquele país. E eu louvo muito a Deus, porque a cada tempo, a cada mês, cada dia, cada semana, cada mês que se passa, cada ano, nós vemos a mão de Deus sobre aquele lugar, salvando, curando, libertando. Almas estão sendo salvas, e eu louvo a Deus. Eu sei que isso é fruto das vossas orações, é fruto de clamores que estão sendo levantados em prol da Irlanda, não só da Irlanda, mas de outros projetos missionários que estão também sobre a nossa responsabilidade, como na África e Moçambique. Nós temos também uma frente missionária. Eu dividi até com o Ezequiel ali um pouquinho, e esse ano passado fizemos essa viagem missionária também, dando suporte aos nossos irmãos. Fomos até a divisa do Malawi e dando assistência. Depois voltamos, fomos para uma conferência missionária também na Coreia do Sul, em Seul, também falando sobre missões, trabalhando dentro da visão missionária. O trabalho aqui no Brasil também, algumas frentes missionárias que nós temos aqui também no estado de Goiás. Na Índia, temos também projetos missionários, e isso tudo vem nos despertando dia após dia a importância de nós estarmos ligados a um projeto a qual Deus ele determinou, a qual Deus preparou, Deus abençoou e outorgou que nós pudéssemos exercer, amém, no nome dEle. Então, eu quero, nesta noite, trazer uma palavra ao teu coração, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, amém? Uma palavra que venha te trazer um pouco mais de sustentabilidade no mundo espiritual, para você entender que tem algo que está em andamento, em desenvolvimento, e nós não podemos perder esse foco, nós não podemos abrir mão, amém, daquilo que Deus já determinou sobre a nossa vida. Eu quero convidá-los a estarem sobre seus pés, por gentileza, amém? Vamos ler a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. A leitura será em Marcos, capítulo de número 6. Amém? Marcos, capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos, capítulo de número 6. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Amém? Você que localizou, se manifeste dizendo amém, por favor. Glória a Deus. Marcos, capítulo 6. E ele, saindo dali, chegou à sua própria terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o dia do sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ao ouvi-lo, se admiravam, dizendo:
de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como estas poderosas obras são feitas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Mas Jesus lhe dizia: o profeta não está sem honra, exceto na sua própria terra, e entre os seus próprios parentes, e na sua própria casa. E ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa, salvo impor suas mãos sobre poucas pessoas enfermas e curá-las. Amém? Glória a Deus. Quero que você, neste momento, com a permissão do nosso líder, feche os teus olhos, queremos fazer uma rápida oração. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós estaremos agora ouvindo a Tua palavra, recebendo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pedimos a Tua direção, Senhor. Ó Pai, que a Tua palavra tenha endereço certo nesta noite, Deus. E eu tenho certeza, Pai, que é o nosso coração, Senhor. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar, Deus abençoe. Glória a Jesus. Queridos, não tem como um pastor, amém, que está no campo missionário falar ou ministrar, se não trazer um pouquinho, na verdade, daquilo que vive dentro do campo missionário, no projeto que está em desenvolvimento. E uma das coisas que eu venho aprendendo muito nos últimos anos é que não existe nada que possa impedir um projeto que está em desenvolvimento na nossa vida, a não ser nós mesmos, né? Movidos pela nossa maneira de ver, pensar, analisar, rever situações, e isso, as circunstâncias, os problemas, as dificuldades que nós atravessamos diariamente, elas acabam se tornando um bloqueio na mente de muitas pessoas, mas que na realidade são apenas ameaças. Não é verdade? O problema, a dificuldade que nós enfrentamos, a enfermidade, né, as crises que nós enfrentamos diariamente, esse período pós-pandêmico que nós vivemos ou estamos vivendo. Uma das coisas, o primeiro projeto que desenvolvemos ali em Dublin foi justamente sobre isso, né? Tratamos um tema muito importante, que falamos sobre os ciclos que transformam, falando fases que não veio para nos destruir, mas fases que veio para nos trazer vida, trazer uma nova oportunidade de crescimento, amém? Ampliar a nossa visão, renovar a nossa fé. Então, eu tenho trabalhado muito dentro dessa linha nos últimos anos, porque a mente do homem, ela acaba se tornando cativa, né, presa em circunstâncias ou situações, e isso nos impede de prosseguir, nos impede de avançar. Você começa a minimizar a graça, o poder de Deus que está sobre a tua vida. Não é coisa que o homem ele adquire pelas suas próprias forças, mas nós nunca podemos esquecer que tudo que está em nós, o que nós somos, está literalmente ligado a Deus. E nós podemos até passar por algumas fases, nós podemos até oscilar em algumas situações, mas Deus não oscila, Ele continua sendo o mesmo. Deus continua no mesmo nível, amém ou não? Ele continua no mesmo nível, na mesma posição. Deus não mudou. Não tem pandemia que mude Deus, não tem doenças, não tem crise financeira, não tem porta fechada ou aberta. Deus continua sendo o mesmo Deus. E é isso que nós estamos tentando trabalhar nos últimos anos, na verdade, tentando dar essa injeção de ânimo para que as pessoas entendam que Deus continua ainda na mesma posição, continua realizando as mesmas obras. E isso, de alguma forma, tem cooperado muito, porque a Europa, o campo missionário, amém, um país capitalista como a Irlanda, que vive movido por aquilo que se pode oferecer, ou aquilo que se conquista, acaba se tornando frio nesse aspecto, porque, exemplo, a economia é uma das, se eu não falha a memória, a terceira melhor economia da Europa. Isso gera, então, um certo conforto, uma certa segurança nas pessoas, e isso impede que eles abram a visão espiritual e entendam da necessidade que existe no mundo espiritual. Então, às vezes, algumas situações precisam acontecer para que nós venhamos entender o quão dependente de Deus nós somos. Nós não podemos estar ligados àquilo que o mundo, amém, pode nos oferecer apenas. Nós não podemos estar pautados naquilo que está ou não ao nosso favor, mas a gente precisa entender que tem um Deus que está acima de tudo, e que as dificuldades não limitam o poder de Deus. As dificuldades não limitam o poder de Deus. As crises que você enfrenta não limitam o poder de Deus. Muito pelo contrário, as crises que você enfrenta, eu uso a dizer de que cada luta, cada problema que nós atravessamos, é como se fosse Deus gritando, nos chamando para perto. Não é que Deus está, aleluia, desesperado, porque, nossa, esse problema é maior do que ele, maior do que ela. Não, é Deus nos trazendo para perto dele. Todas as vezes que você passar por um momento difícil da tua vida, como cristão e como conhecedor de Deus que você entenda, é como se Deus falando, estivesse dizendo para você: vem para a oração, vem
vem para a comunhão, vem para a adoração. É Deus gritando e te chamando para perto. Por quê? Porque circunstâncias todos nós vamos viver. E a nossa vida está assim, querido, não adianta, você pode até oscilar psicologicamente, você pode oscilar emocionalmente falando, mas a tua fé precisa estar intacta, a minha fé precisa continuar intacta em Deus. Ninguém pode tocar na sua fé, ninguém pode tocar de algo precioso que Deus colocou sobre a tua fé. Nós ouvimos isso hoje de manhã, que o justo, ele vive pela fé. A fé é o mecanismo que nos leva adiante, que nos impulsiona. Quando eu vejo o salmista dizendo que nós somos como flecha na mão do valente, eu vejo, aleluia, esse valente pegando essa flecha, trazendo para trás, para dar impulso, para a gente alcançar um nível mais alto, um nível, aleluia, glória a Deus, um alvo que está nos aguardando ali na frente, mas que da maneira que nós estamos, a gente não vai. A lentidão nos atrapalha a prosseguir, a lentidão nos atrapalha a seguir e alcançar aquilo que Deus tem para nós. Então a fé, aleluia, é como se Deus estivesse nos pegando através da fé, colocando sobre as tuas mãos e nos lançando para alcançar um nível mais alto. Eu estou falando para vocês aqui, não querendo mexer com o seu emocional, muito pelo contrário, eu falo pelas experiências vividas, por aquilo que a gente vive diariamente, pelas guerras que nós enfrentamos diariamente dentro do campo missionário. Mas uma coisa é certa, todas as vezes que você passa por uma fase, você sai dali mais forte, você sai dali mais ousado, você sai dali, aleluia, glória a Deus, com mais fé, porque é essa fé que nos sustenta. Por quê? Porque às vezes nós ficamos aguardando um ambiente que nos favoreça, nós aguardamos um ambiente que nos venha nos favorecer, nós aguardamos uma situação que de alguma forma alimenta o nosso ego, nós aguardamos situações que tudo que nós viemos passar, a esperança vai andar em compatibilidade com o que eu penso ou com o que eu quero. Na realidade, nem sempre o que nós queremos é o que Deus quer, porque Deus não abençoa segundo o que a gente quer, mas segundo aquilo que nós necessitamos. E às vezes, quando Deus apresenta o que nós necessitamos, vem na contramão daquilo que nós queremos. E aí é que está o segredo, principalmente para nós como líderes, homens e mulheres de Deus. Os confrontos, eles vêm para nos fazer crescer na presença de Deus. Os confrontos vêm para nos levar a um nível mais alto. Agora imagina comigo aqui no capítulo 6, no texto ao qual nós lemos, Jesus voltando para a sua terra, ele pregando o evangelho, ladeado de pessoas que estavam, aleluia, glória a Deus, que era parte do seu convívio, pessoas que estavam reunidas em um mesmo ambiente, e Jesus então, aleluia, realiza as mesmas obras com a mesma intensidade. O poder da palavra estava sempre inserido em Cristo, porque Ele era a palavra. Ele é a palavra. Agora imagina, queridos, quando nós somos confrontados, principalmente em um ambiente que nós achamos ou sentimos que é um ambiente confortável, aleluia, ou favorável para cada um de nós. Quais são os desafios que vão surgir na nossa caminhada? Quais são os desafios? A gente nunca vai, aleluia, prever o que pode acontecer no dia de amanhã. A gente nunca vai prever, e às vezes o que vem, aleluia, o que vai acontecer é aquilo que mais mexe com a gente. Por quê? Porque nem sempre, aleluia, o diabo vai usar uma situação que está distante de nós e que às vezes não nos afeta tanto. Ele sempre vai usar algumas situações que estão ligadas a nós, próximas de nós, e que de alguma forma tem um poder de acesso às nossas vidas. Por quê? Porque ele sabe perfeitamente que o desestruturar você é sinônimo de paralisia no mundo espiritual. O desestruturar você, o desequilibrar, tudo aquilo que de alguma forma impede a nossa mente de reagir ou de avançar, paralisa não apenas um homem, não apenas uma mente, mas toda uma geração. Toda uma geração. Os meus filhos precisam de mim. A igreja a qual estou pastoreando precisa de mim. Aqueles que serão salvos precisam de mim. Aqueles que serão alcançados. Mas o inimigo sabe perfeitamente que se ele me paralisar, automaticamente vai causar um desequilíbrio e eu vou perder o foco. Eu vou perder, aleluia, o foco para o qual eu estou trabalhando. Qual é o objetivo?
Então Deus, nesta noite, chama-nos a atenção para entender que o nosso posicionamento em relação àquilo que Ele determinou em nós e através de nós, não pode jamais ser afetado, não pode sofrer nenhuma ruptura, não pode jamais, aleluia, nós não podemos permitir que nada nos tire do propósito para o qual Deus determinou. E na realidade o diabo, ele tem o seu jeito e a sua forma, as suas armas. E as armas é o quê? Muitas das vezes é tentar te desequilibrar, te desestruturar, às vezes até mesmo pelas suas fraquezas, pelas suas limitações, por aquilo que você ouve, ou por aquilo que você faz, às vezes pela sua fragilidade, pela minha fragilidade. Quantas vezes eu já fui confrontado, amém, queridos irmãos, no ministério, quantas vezes fomos confrontados por estar em uma outra nação, por ser um imigrante, quantas vezes pela cor da minha pele, quantas vezes pelo fato da língua inglesa ser uma segunda língua, e nem sempre essa segunda língua você tem uma acessibilidade como a primeira. Quando alguém olha e fala, uau, você é fluente em inglês, eu preciso ouvir, porque na realidade o inglês sempre será uma segunda língua, e sempre vamos deixar a desejar. Então nós somos discriminados por tudo. Por quê? Porque o inimigo, ele sabe perfeitamente que se ele te desestruturar, ele vai paralisar um monte de projetos que estão em desenvolvimento na sua e na minha vida. E é isso que o inimigo quer. Não que as pessoas que estavam ao lado de Jesus representariam o mal sobre a vida dele, muito pelo contrário, mas representaria, aleluia, aquilo que era de comum acontecer na vida, porque as pessoas titulam o outro, porque pela sua origem titula o outro, ele quer dar títulos, porque por causa pelo carro que você dirige, pela empresa que você trabalha, pela função que você exerce, pelo cargo que você exerce, eles querem titular por isso, só que na realidade, aleluia, o que vale não é o que acontece do lado de fora, mas sim o que está acontecendo do lado de dentro, porque toda a obra de Deus, ela não começa de lá para cá, mas é daqui para lá. Todas as vezes que nós entendemos que o que está dentro de nós é mais forte, é mais poderoso, o que acontece à volta são apenas, aleluia, circunstâncias, são apenas acontecimentos ou reflexos daquilo que nós vivemos. Então é importante entendermos isso. Por quê? Porque tem um mundo que está aí do outro lado, literalmente voltado para essa visão, tentar te paralisar, aleluia, apresentando a você situações, apresentando a você as suas fragilidades, apresentando a você, aleluia, a sua condição social, apresentando a você a cor da tua pele, apresentando a você o cargo que você ocupa, apresentando. Então, eles tentam titular você por aquilo que acontece à tua volta, e que na realidade, querido, glória a Deus, se eles conseguissem entender o que está dentro de nós, eles iriam perceber, glória a Deus, que o que está acontecendo do lado de fora, aleluia, não é nada perto daquilo que está acontecendo do lado de dentro. Não que uma posição seja alta ou baixa define alguma coisa, não que a cor branca ou negra pode mudar alguma coisa, mas o mais importante de tudo é o que está dentro de nós, é o que está regendo dentro de nós. Alamando e a vassúria quebe a mãe. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Enquanto você continuar valorizando aquilo que Deus tem colocado dentro de você, você pode ter certeza que nunca você vai se sentir um perdedor, nunca você vai se sentir uma pessoa qualquer, nunca você vai se sentir alguém que não pode, que não vai, que não tem condições. Por quê? Porque aquele que está em nós, ele pode todas as coisas, ele pode todas as coisas, pelo amor de Deus. Se você puder e sentir, dê um glória para adorar aquele que é santo e digno de honra. E que na realidade são apenas situações ou circunstâncias que apresentam. Por quê? Porque tentam nos intimidar e às vezes começam a usar então situações aleatórias para poder tentar influenciar, desequilibrar, desestruturar. E isso é nítido porque muitas pessoas entram nessas ciladas. Muitas pessoas se cedem. Por quê? Pessoas que estão fragilizadas emocionalmente, pessoas que não estão bem psicologicamente. E uma das coisas que nós falamos muito nos últimos anos, eu trabalho com muitos jovens, muitos jovens. A igreja de Dublin hoje,
eu acredito que 60% dela, da sede, da nossa igreja sede, são jovens. E eu entendo perfeitamente, queridos irmãos, que muitos deles chegam naquele país literalmente desestruturados psicologicamente e emocionalmente falando. Por quê? Porque viveram situações adversas na sua vida. E às vezes, quando chegam, eles chegam literalmente cru. Você precisa trabalhar esses jovens, preparar eles, antes de até apresentar algo espiritual, é entender que o que você está falando é verdade, porque o problema da mente é esse, é duas responsabilidades que você tem. Primeira, a tentar apresentar para essa pessoa, amém, que é verdade o que nós estamos falando sobre, e em segundo plano, apresentar uma visão futura dentro daquilo que foi apresentado. Primeiro você ganha, para depois você apresentar um projeto. E eu sempre falo isso com ele, falo, gente, pelo amor de Deus, entenda uma coisa, o Senhor Deus, Ele nos levantou com um objetivo. E qual é o objetivo? Ser vencedor. E ser vencedor não significa que nós vamos viver, nós somos isentos de problemas ou situações na nossa vida. Não, muito pelo contrário. Ser vencedor, você só se considera vencedor quando você passa por algumas fases difíceis. É assim que acontece. Como que você vai contar uma vitória se você não passou por um momento de fragilidade? Não que nós desejamos isso, mas as experiências que nós vivemos diariamente em Deus e com Deus revela claramente qual é o nível de estrutura que nós estamos adquirindo no mundo espiritual. Não tem como. A experiência é o dedo de Deus escrevendo a tua história. A experiência, esses homens que estão aqui, qualquer um precisa se respeitar, amém? Referenciar, por quê? Porque na realidade tem uma história. Ninguém chega em lugar nenhum sem primeiro escrever uma história. E quando nós decidimos pular etapa, nós também abrimos mão de oportunidades de crescimento. É assim que funciona. Então o ministério, o terreno de Cristo, voltando à sua terra e ministrando, aleluia, sofreu um impacto de primeira instância, e algumas pessoas tentaram desestruturar e tirar ele do foco, muito pelo contrário, mas ele manteve-se firme dentro de um propósito para o qual o próprio Deus tinha determinado, e ele era Deus, segundo aquilo que ele pregava e vivia, não que ele tirava, aleluia, ele tirava esse poder, essa autoridade do Pai, mas ele sendo a palavra viva, mas ao mesmo tempo, sendo a realização da mesma, ele cumpria o seu papel e o teu ministério. Então, queridos irmãos, eu preciso que você entenda nessa noite que a tua mente, ela precisa estar literalmente focada no propósito para o qual Deus te chamou. Obreiro, homem de Deus, você que está na obra, está no campo, está em uma igreja pastoreando, ou servindo o teu ministério, servindo o teu pastor, servindo a igreja sede, servindo o nosso presidente, entenda uma coisa, tem um objetivo que foi traçado, e esse objetivo só irá ser concluído uma vez que nós tivermos permanência dentro do propósito para o qual Deus nos chamou. Eu me lembro uma vez, alguém me disse o seguinte, falou na Irlanda mesmo, me disse, olha, pastor Link, se eu fosse você, eu parava. Volta para o Brasil. Como que você vai prosseguir com uma obra nesse país? Porque na realidade, irmãos, pensa o nível, olha, o meu nível de inglês quando cheguei na Irlanda era o quê? 0. 0, bolinha or. Eu fui para a Irlanda e a primeira oração que eu fiz no Brasil foi essa, Senhor, prepara uma igreja para que eu possa congregar. Prepara um líder para que possa me abençoar. Essa é a minha oração. Mas eu não sabia que Deus estava me levando para se tornar um líder que pudesse abençoar alguém. E eu não encontrei ninguém. Não encontrei nada. Tinha um grupo de irmãos que fazia alguns trabalhos lá também. De repente, então, esse grupo, infelizmente, parou. E foi a hora, então, que começa esse projeto. A desenvolver um projeto missionário. Só que na realidade as barreiras são muitas, porque tem aquela interna que você precisa vencer, que para mim ela é a mais difícil de todas. Porque na realidade o mundo espiritual, ele é mais real do que o físico. O mundo espiritual, ele é mais real e mais visível do que o físico. Por quê? Porque quando o espiritual não está bem, quando você está bloqueado espiritualmente falando, você deixa de produzir valores internos que são gerados dentro de você todos os dias. Quando você não está bem espiritualmente, você não só não produz internamente falando, mas você também deixa de produzir externamente, porque se por dentro nós não estamos bem, imagina por fora o que vai acontecer, porque o que acontece lá fora são os reflexos do que nós estamos vivendo por dentro. E eu falei, Deus, e agora? E eu fui passando por algumas provas, até eu entender
que estava debaixo de uma palavra e tinha algo que estava em desenvolvimento. Diga comigo, desenvolvimento. Você está em desenvolvimento. Você está em um processo. Você está, amém, aleluia, para Deus você está dentro de uma visão de progresso, crescimento, ampliação de visão. E eu me lembro perfeitamente quando eu vi, já começamos um trabalho, já falei um pouco sobre isso aqui, da outra vez que eu vim aqui no Brasil, e foi indo, pensa que não, eu olhei e falei, meu Deus, agora o povo começou a me ligar. Aquilo que eu orava e pedia para ter lá, para me dar o suporte, o pessoal começou a me ligar, daqui, da Europa, de outros países, né? Eu tenho muitos irmãos de toda a América Latina, nós temos pessoas de vários países da América do Sul, nós temos pessoas de outras nações, e na realidade, quando ele chega ali, eles procuram o quê? Uma liderança, alguém que possa abençoar, alguém que possa direcionar, alguém que possa ajudar. Então, na realidade, querido, o que Deus está projetando em nós não é apenas dentro de uma visão de eu preciso receber, mas é uma visão de dar, de poder doar, de poder suportar, de ajudar, direcionar. Hoje a igreja está lá, é como Mateus capítulo 13. Sabe quando alguém pega uma pequena semente, lança na terra, ela germina, ela cresce, se torna árvore, vem as aves do céu e começam a aninhar nos seus galhos? É mais ou menos isso. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está ministrando aqui nessa noite, mas Deus está te preparando, aleluia, para algo grande no dia de amanhã, aleluia. Aves do céu virão. O que é isso, pastor? Pessoas de longe virão para aninhar nos teus galhos, pessoas de onde virão para pedir socorro, pessoas de onde procurarão você para alimentar dos frutos que você poderão servi-lo, aleluia, aquilo que você vai poder dar. Tem gente vindo de longe para poder, aleluia, ouvir o seu conselho, para pedir a tua direção, para pedir o teu suporte. É por isso, irmãos, que nós passamos por tanta luta na vida. O único propósito que Deus tem com a igreja na terra é gerar frutos, e quando nós entendemos isso, nós compreendemos por que nós passamos por tantas lutas nessa terra. É Deus nos preparando, é Deus forjando o nosso caráter, é Deus olhando para nós e dizendo, eu quero você amanhã melhor do que hoje, eu quero você na próxima semana melhor do que amanhã. Alai quando ia vassúria québia, alemando ia vassúria mando québia. Nada do que falaram pararam ou paralisaram a obra. Apenas alguns deixaram de receber grandes milagres da parte de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque quando o inimigo se levanta, ele acha que ele vai parar você. Não. Ele está impedindo aqueles que têm mente fraca de serem abençoados. Mas para você que está no propósito, continua na mesma posição, continua na mando e a vassuri quebra na vassai. Pode até estar escandalizando alguns, pode até estar levantando o bochicho de outros, mas não interessa, porque a unção que está sobre a tua vida, ela vai permanecer sobre você, e você continuará marchando, evangelizando, pregando, cantando, aconselhando, orando, aleluia, fazendo aquilo que Deus determinou para fazer. Por quê? Porque você não foi escolhido por homem, você foi escolhido por Deus, e Deus, quando Ele escolhe, Ele capacita. Mas por favor, não deixe que nada te tire do propósito, não deixe que nada te atrapalhe. Eu estou numa grande obra e não posso parar, mas o inimigo é grande. Lembra o que aconteceu com os 12 espias, quando eles foram, aleluia, ver a terra? Olha, tem isso, os olhos, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê. Porque o problema da cegueira espiritual, queridos irmãos, eu estou encerrando. O problema da cegueira espiritual é que ela não limita apenas a sua visão externa das coisas, mas ela limita você num todo, porque além de ela te limitar internamente falando, ela te limita externamente. Mas o primeiro objetivo dela é tentar paralisar a tua mente e não despertar você mais, nada te chama mais atenção. Porque às vezes, querido, quando nós olhamos apenas com os olhos carnais, nós vamos começar a ver tudo aquilo que traz impedimento, bloqueio, dúvidas, não é verdade? Situações que às vezes você olha e fala, uau, isso aqui não é para mim, eu não consigo passar por isso jamais. Nunca imaginei, não preciso nem passar por isso. Por quê? Porque a cegueira espiritual, ela limita a sua visão externa, mas tudo começa lá dentro. Amém ou não? Eu tenho uma frase que eu gosto muito e diz o seguinte, que quando você estiver cansado, pare, descansa antes de desistir. Antes de desistir. Porque nesse momento de cansaço, se não houver um tratado,
É perigoso, porque é de extrema fragilidade. É de extrema fragilidade. Senhoras e senhores, eu falo sempre com os nossos líderes, porque tem dia que você olha e fala, meu Deus, esse cara não está bem. E ele chega e fala, pastor, realmente eu não estou bem. A situação está complicada. E a hora que você traz para perto e diz, pare e descanse. Descansar é o quê? Acalma. Não é paralisar, não é abrir mão, é paralisar, não. Muito pelo contrário, descansar é o quê? Aprenda a confiar. Tem momento que a Bíblia diz que a gente tem que avançar, mas tem hora que a Bíblia diz que a gente tem que aquietar e entender que Ele é Deus. Tem situações que você não vai resolver, mas Ele vai resolver. O fato de eu confiar e colocar na mão dele, esperar nele, não significa que eu estou paralisado. Significa que eu estou crendo que as armas que estão sendo usadas são maiores do que as minhas, são melhores do que as minhas. Elas irão mais à frente, ela tem um poder de alcance maior. Pelo amor de Deus, alguém está entendendo isso aqui, irmão? Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo na tua vida que em nome de Jesus Cristo, as flechas, as palavras, aleluia, aleluia, as palavras de descrédito não interferirão na tua mente, no teu coração, porque tem algo de Deus sobre a tua vida. É amanhã, quarta-feira, será um novo dia, e algo grande está sendo preparado. Não pare, avance. Mas ele é assim, mas ela é assim. Ele não pode, ele é fraco, ele é isso, não interessa. Porque o que te dá vitória é quem está em você, é aquele que vive em você, é aquele que permanece em você. Sim. É uma pena que nesse impasse todo, aqueles que são mais fracos psicologicamente e não entendem o propósito, acabam perdendo grandes oportunidades. Porque imagina, algo que poderia ser extraordinário, simplesmente por causa do entendimento, da falta de visão, foi literalmente limitado na vida de muitas pessoas. Porque a Bíblia diz que ele só curou alguns poucos enfermos. Mas por quê? Pela incredulidade, pela dúvida. Irmãos, nessa noite, leve para a tua casa essa palavra. Não deixe que nada roube a sua fé. Nada tire de você os propósitos de Deus. Nada interfira no seu relacionamento com o Pai. Nada pode vir da esquerda, da direita, de frente, de trás. Não interessa. Jesus está no centro. Aleluia. Agora o interessante de tudo é que Jesus continuou a pregar por todas as aldeias e cidades. Isso é maravilhoso, sabe por quê? É quando eu volto ao Brasil, eu venho aqui e vejo o pastor Messias congregando, servindo do mesmo jeito. Vejo os nossos pastores, os demais líderes, vocês que estão aqui. Olhei para Ezequiel, que me deu um suporte na viagem passada, vejo na mesma posição. Isso é maravilhoso, sabe por quê, irmão? Porque nós estamos dentro de uma linha de equilíbrio. Aleluia. O que revela que onde você quer chegar é a sua permanência, é o seu posicionamento. Jesus não deu nem, quer saber de uma, quem está perdendo é quem não crê, quem está perdendo é quem não deu credibilidade. Eu poderia fazer muito mais, eu poderia fazer muito mais, mas eu não fiz. Por quê? Porque infelizmente não deram crédito. Eu estou aqui pregando para quem crê que Deus, Ele é supremo, Ele é absoluto, aleluia. Não é o pregador não é o pastor Lincoln não, tem homens melhores do que eu aqui, que tem mais conhecimento, mais eloquência, mais oratória, mas na realidade quem faz o mover não é eu e nem eles, mas é o próprio Deus. É aquele que está no centro, é aquele que é a base, Ele é a base central de tudo. Ele continuou fazendo milagres e obras por onde passava. Deixa eu encerrar com um testemunho aqui.
Eu fiz uma viagem no ano passado, como eu disse aos irmãos, até tinha pedido oração para o campo missionário. Nós saímos de Dublin. Eu preciso passar isso para você entender que quem te chamou, ele é fiel para cumprir todos os propósitos na sua vida. E nessa viagem, eu saí de Dublin, fiz uma escala em Doha, no Catar, Maputo, Beira, e depois pegamos mais três carros ali, fomos direto para a divisa do Malawi. E uma das coisas que mais me chamou a atenção e marcou a minha vida, se eu não me falha a memória, acho que eu contei isso aqui na nossa igreja matriz, foi um vídeo que eu não vou colocar aqui não, porque não tem nada de interessante nele. O interessante do vídeo é só a forma que você vai entender, porque eu guardei esse vídeo, guardo, e um dia eu coloquei na igreja, e o pessoal ficou esperando as imagens. E ficamos 1 minuto, 2, estava tudo escuro. 3, 4. Pastor, não vai ter imagem no vídeo? Eu falei, não, mas esse é o propósito. O vídeo não tinha imagem. Porque nós chegamos ali na divisa do Malawi, era mais ou menos 00:40. Tinha em torno de mais ou menos umas 200 pessoas cantando, esperando a gente chegar na beira da mata. E eu até assustei, porque eu estava tão exausto, tão cansado. E quando vi aquele povo cantando, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eram os africanos. E quando nós chegamos ali, na pequena cidade por nome de Migazes, acho que é Migazes, se não me falha a memória, e fizemos a primeira reunião, no outro dia teríamos um outro culto. E o culto começou à 00:30. O pastor chegou e deu um grito lá no idioma deles. Eu sei que foi aparecendo crente de tudo que é lado. Encheram o ambiente. Eu acho que deveria ter mais ou menos 150, 200 pessoas dentro do espaço. Mas não tinha energia. Todo mundo no escuro. E aí o irmão que estava pregando, estava junto comigo, eu pegamos o telefone para ele conseguir fazer a leitura bíblica. Ele leu e pregou. Irmãos, nós saímos dali em torno de 3 a 3:30 da manhã. Eu acredito que mais ou menos isso. E a casa lotada e Deus movendo céus e terra. Por que eu fiz esse vídeo? Para nós entender que para adorar não existe barreira. Não existe impedimento. Eu só ouvia algumas mulheres com uns pedacinhos de madeira na mão, que é o instrumento musical, e elas batiam nesses toquinhos, né? A noite inteira tocando. Outras pegaram uma latinha de massa de tomate, né, do extrato de tomate, e colocavam sementes ali dentro, e chacoalhava, e ali era o instrumento. Mas fomos até a madrugada, e Deus curando, salvando, libertando. Irmão, deixa eu te contar uma coisa para você, eu vou encerrar agora. Por favor, em nome de Jesus, não permita que as circunstâncias te tirem do propósito. Não permita que nada, senhores, homens de Deus, não permita que o cansaço te tire do propósito. Não permita que as limitações te tirem do propósito. Não permita que a crise financeira te tire do propósito. Não permita que as más conversações, as críticas, amém, as queixas te tirem. Ai, mandava suriacai. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que está entendendo que não é tempo de parar, é tempo de continuar, é tempo de avançar. Deus te chamou com um propósito. Alguém está esperando, aleluia, em você. Alguém está aguardando a tua oração. Alguém está aguardando um clamor que vai ser levantado. Aleluia, louvado seja Deus. Eu posso fazer uma oração, pastor? Fique de pé, por favor. Eu oro agora com você e eu quero selar esta noite, nesta pequena ministração, com uma oração. Eu quero dizer em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir que Deus venha blindar a tua mente. Eu quero, se você puder, por favor, irmão, isso aqui não é nada gerado por costumes ou coisas do tipo, não, mas coloque a tua mão sobre a tua mente assim, por favor, se você tem liberdade. Se você tem liberdade para isso, peça ao Espírito Santo que nada interfira aquilo que Deus tem ensinado, mostrado, revelado para você. Só se você puder, eu oro pela tua vida agora, em nome de Jesus, Senhor. Eu abençoo cada um dos teus filhos que aqui estão, Senhor. Meu Deus da glória, esta
esta mente, este coração, que esteja literalmente, Senhor da glória, bloqueado para qualquer tipo de pensamento contrário, para qualquer tipo de pensamento, de ideias, ó Deus da glória, de palavras que estão ouvindo nos últimos anos, Senhor, palavras, Senhor, de descrédito, descredibilizando. Eu profetizo, meu Pai, que aqui tem um grande exército, Senhor, e que Bangu, Senhor, o Rio de Janeiro, o Brasil, todos os estados, Senhor, serão tocados, ó Pai, através da vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, mesmo aqueles que não podem ir, mas podem orar, podem levantar as mãos. Eu oro, Senhor, pelo campo missionário, eu oro, ó Deus, por todos os países, pela janela 10x40, aonde existem homens que estão sendo presos todos os dias, ó Pai, por causa do Evangelho. Meu Pai, ó Deus, não deixe que o desânimo nos tire da oração, não deixe que o desânimo, Senhor, o medo, a insegurança, nos tire, Senhor amado, do jejum, nos tire da leitura da palavra, nos tire da consagração. Deus, eu oro e te agradeço, Senhor, já pelas bênçãos recebidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos creem, se manifestem dizendo amém.